Salve, legionários! E hoje marcharemos com a legião e seremos testemunha na grande derrota de Cipião Africano. Eu sei o que vocês estão pensando. Qual derrota de Cipião? Visto que, teoricamente, ele, como general, nunca foi derrotado em batalha. Só para deixar claro, na Batalha de Canas, apesar de muito se discutir, os historiadores antigos nada dizem sobre a participação de Cipião. Mas, independentemente se ele foi um general invicto ou não, hoje vamos falar sobre a sua derrota, mas não no campo de batalha, mas falaremos do processo de Cipião, que é um caso judicial importantíssimo do mundo antigo. Praticamente uma acusação gravíssima de suborno, um caso que teve um efeito devastador para sua família, o que obviamente merece ser lembrado. E se você, meu amigo legionário, não gosta de política, assim como eu, fique nesse vídeo porque a história é realmente muito interessante. E até quem não gosta de política vai gostar. E no final, eu gostaria da opinião dos senhores em um assunto bastante delicado. Eu procurei fazer uma explicação simplificada aqui, mas como sempre, muito precisa desse processo em especial. Primeiro de tudo, vamos começar com a figura de Cipião Africano. Ele foi aquele que no final expulsa os cartagineses da Espanha. Consegue vencê-los ali. Cipião também é aquele que convence o Senado a levar a guerra para Cartago. Vence Aníbal em Zama, no campo de batalha, e portanto conquista o que é hoje a África do Norte. Cipião também é o homem que combate na Batalha de Magnésia e vence contra Antíoco III, que era o soberano de um reino imenso. Então podemos perceber que ele é um general que alcançou enormes sucessos. Mas acima de tudo, ele tinha sobre si mesmo uma quantidade de poder como ninguém antes dele. Fora que ele também tinha um estilo meio grego de se vestir. Ele se vestia de uma maneira muito elegante. Ele raspava sempre a barba. Ele sempre estava muito preocupado com a aparência. Ele também muitas vezes pulava a parte do Senado e se referia a assembleias populares para obter os seus objetivos políticos. Essa concentração de poder em cima dele e as características políticas de Cipião fizeram os seus adversários políticos construírem um plano para eliminá-lo do ponto de vista judicial. E foi assim que começaram os processos contra ele. A primeira vítima não foi realmente Cipião Africano. Isto é, os oponentes políticos de Cipião não foram diretamente contra ele. Antes de tudo, eles pegaram Glabrião. Ele era um valente general, amigo da família de Cipião. Certamente um expoente político que foi pego como alvo. Em um certo ponto, Glabrião se candidata para se tornar censor. O censor, além de realmente fazer o censo dos habitantes de Roma e verificar uma série de regulamentos que faziam parte da tradição romana, também tinha uma tarefa muito importante. Ele estabelecia se os candidatos tinham os requisitos necessários para chegar ao Senado. Era um cargo que teria dado a Glabrião grande poder. Nesse ponto acontece que Graco e Rútilo, dois tribunos da plebe, é claro, adversários da família de Cipião, começam a ir contra Glabrião. Eles disseram o seguinte: após a Batalha de Magnésia, no acampamento de Antíoco que os romanos saquearam, tinham vasos dourados maravilhosos de um valor monetário verdadeiramente alto. De acordo com Catão, que concordou com eles, ele diz que realmente estavam lá esses vasos no acampamento. E eles foram levados. Mas para onde eles foram? Porque quando foi dado a Glabrião o triunfo e ele desfilou, desses vasos ninguém viu nada. Eles não foram registrados na fiscalização do Estado. Onde estão esses vasos? Basicamente uma gravíssima acusação, significando que passaram a mão num objeto de altíssimo valor sem prestar nota. Coisa que a gente sabe, né, legionários, que isso acontece muito em guerras. Vejam aí as histórias da Segunda Guerra Mundial. Isso era o que mais acontecia. Portanto, aqui, uma acusação de apropriação.
Mas dessa forma, esses dois tribunos conseguem dar uma grande multa a Glabrião, no valor de 100 mil asses, um valor considerável. E portanto, eles comprometem a sua candidatura para ser censor. Na verdade, parece que Glabrião se defendeu, mas o fato é que, cercado por todas essas acusações, ele cedeu e retirou a sua candidatura. E isso era o objetivo dos inimigos de Cipião, ou seja, a primeira batalha estava vencida. Bem, o segundo objetivo, a segunda vítima aqui, na verdade, era o seu irmão, Lúcio Cipião. Ele seguiu o Cipião africano na batalha contra Antíoco, e em teoria, Lúcio Cipião era o comandante-chefe das legiões ali. A responsabilidade era dele. O seu irmão, o Cipião africano, era o legado dele, o consultor. Acontece que Lúcio Cipião sente que alguma coisa não está funcionando. Ele percebe que algo está muito errado, e ele também recebe uma acusação muito importante. A acusação seria a seguinte: Antíoco III, após a guerra, teria pagado 500 talentos de ouro, uma primeira soma importante, diretamente para Lúcio Cipião, e ele teria dado essa soma aos soldados, porque obviamente ele queria recompensá-los por seus feitos, pela extraordinária vitória obtida. Aí os adversários da família de Cipião pedem a Lúcio de revelar exatamente o movimento desse dinheiro, fazer o relatório completo, detalhado. E aqui é uma relação, na realidade, um pouco mal calculada, porque Lúcio responde: eu não tenho que dar satisfações sobre esse dinheiro, deixando claro que esse dinheiro era praticamente um saque de guerra, e que já havia acontecido anteriormente outros casos desses, em que outras pessoas, outros generais, embolsaram dinheiro imediatamente após a vitória, e eles não fizeram nenhum relatório sobre o ocorrido. E assim Lúcio diz: eu não tenho que explicar nada de dinheiro para vocês. Ele decide não apresentar a lista dos movimentos financeiros. Nesse ponto, além de Lúcio, intervém o seu irmão, ou seja, Cipião africano, que entra no Senado com um pergaminho com as despesas e de como elas foram administradas. E na frente de todos os senadores, ele começa a rasgar o pergaminho em muitos pedaços e diz: vocês, senadores, venham aqui e achem nesses pedaços o que aconteceu com o dinheiro. E assim ele sai do Senado com muita raiva. Nesse ponto, essa reação exagerada, histérica e indignada de Cipião foi, claro, uma excelente atitude para seus adversários. Os oponentes da família de Cipião então foram diretamente para o povo e disseram: os irmãos Cipião se apropriaram de dinheiro público e, portanto, propomos dar a eles uma grande multa. Mas precisamente para Lúcio, que, como eu expliquei no início, era o grande responsável da campanha, Lúcio se recusa. Ele diz: eu não vou pagar multa nenhuma. E neste momento eles dizem: então vamos prender você. Aqui temos um momento extremamente tenso, porque eles devem decidir se vão realmente prendê-lo, porque era uma acusação muito forte. Ele também era uma pessoa muito importante. Aí acontece que existiam 10 tribunos da plebe. Eles teriam que votar se deveriam prender Lúcio, sim ou não. No final, eles não prendem Lúcio, mas o estrago já estava feito, porque com isso, Lúcio, vamos dizer assim, fica com um nome sujo na sua carreira política, porque ele não foi só acusado, mas também ele chegou muito perto de ser preso, ou seja, seus planos políticos acabaram ali. Chega a hora dos adversários políticos atingirem Cipião. A desculpa é sempre o acordo que ele teve durante a Batalha de Magnésia com Antíoco III. A acusação é muito simples. A acusação diz que antes da batalha, Cipião africano e Antíoco se encontraram, e assim eles fizeram um acordo. Assim como Antíoco devolveu o filho de Cipião, que era um refém sem pedir nada de dinheiro da parte de Cipião, em troca desse favor, Cipião garantiu a Antíoco condições de paz absolutamente fora do normal, e ele se comportou como um pequeno rei que podia decidir entre a paz e a guerra, sem dar satisfação para ninguém. Essa foi a acusação
séria que fizeram contra ele. E aconteceu realmente, mas não dessa forma. Antíoco e Cipião se encontraram sim, e ele devolveu o filho de Cipião sem pedir nada em troca. No entanto, Cipião naquela ocasião fez a ele uma espécie de asseguração, um seguro de vida. Ele disse: se a gente combater, e eu estiver aqui no campo de batalha, eu te garanto que você não vai morrer. Então havia sim um acordo, mas não foram do jeito que a acusação afirmou. Neste momento, a família de Cipião está destruída. Eles foram afundados politicamente, e Cipião não se defende com precisão, de maneira organizada. Ele acha tudo isso um absurdo. Ele nem acredita que depois de tudo estão fazendo aquilo com ele. Ele simplesmente faz um apelo ao fato que um homem como ele, que salvou o Estado romano, não merecia nem mesmo ter que responder essas acusações. Ele se diz triste, decepcionado, de coração partido, e vai embora do Senado. Vai embora totalmente derrotado, totalmente destruído por seus adversários políticos. Com esses procedimentos penais, eles acabaram com ele psicologicamente. Ele se refugia em Literno, com seus soldados fiéis e leais, os veteranos da legião, soldados que seguiam ele independentemente das condições. Literno é uma pequena vila, e ali ele passa os últimos anos de sua vida extremamente amargurado. E lá ele morre. E acreditem, ele morre no mesmo ano que morreu Aníbal. Antes de morrer, Cipião diz a famosa frase: ingrata pátria, não terá nem mesmo os meus ossos. É isso, guerreiros. Na história, a gente tem que considerar tudo. Em campo de batalha, Cipião era praticamente imbatível, mas ele perdeu de forma devastadora politicamente falando. É difícil julgar Cipião. Ele salvou Roma em um momento desesperador. O que teria acontecido se Cipião não tivesse atacado a pátria de Aníbal, obrigando ele a retornar e defender o seu povo? É triste quando você faz alguma coisa para alguém ou pelo seu país e sente que não deram o devido valor. Mas, e sobre esse assunto, legionários? Vocês são a favor dos chamados troféus de guerra? Me lembro que uma vez fui ler um livro de um autor brasileiro e ele queria que os leitores vissem tal legião como vilã, só porque ela, os seus soldados, roubavam os corpos dos inimigos caídos. E eu pensei, por que eu devo olhar para ela como uma vilã? Se era uma coisa muito normal naquela época, parece que não houve uma pesquisa histórica da parte do autor. Isso aconteceu muito na época da Segunda Guerra também. Cruzes, anéis nazistas, espadas japonesas antiguíssimas passadas de gerações em gerações que eram pegas como prêmios. Eu espero nunca participar de uma guerra e nem quero que vocês participem, mas se eu estivesse ali, eu não saquearia meus inimigos mortos. Mesmo que eu não respeitasse o meu inimigo, eu enxergaria isso como uma humilhação para mim, pegar alguma coisa que pertencia a ele. Mas se eu olhasse para o lado e visse um companheiro saqueando, eu também não falaria nada. Acho que cada um sabe do seu, e cada um tem uma opinião diferente. Ou seja, eu não julgaria isso. Me contem nos comentários, meus amigos, o que vocês pensam sobre isso. E sobre Cipião? Você já conhecia o seu processo? Eu, como sempre, desejo tudo de melhor para vocês.